Ela só queria um momento de sossego, uma bebida gelada, um pouco de silêncio e uma noite longe do caos. Mas, quando um grupo de caminhoneiros reparou no casaco militar que ela usava, as risadas se tornaram veneno. E o que aconteceu depois, ninguém poderia prever. O sol do fim de verão se escondia lentamente atrás das colinas do Alabama, tingindo o asfalto rachado com tons alaranjados. Uma placa de neon piscava fracamente sobre um bar modesto chamado Marla's Place. Um daqueles lugares que só os moradores frequentavam. Nada sofisticado. Só cerveja gelada, música country e um grupo fixo de clientes que não costumava lidar bem com forasteiros. Rennie Caldwell não estava ali para socializar. Ela acabara de retornar de uma missão de 14 meses entre o Iraque e o Kuwait, coordenando linhas de suprimento, desviando de fogo inimigo e vendo colegas desmoronarem sob pressão. Aquele bar, perdido no meio do nada, era apenas uma parada. Um suspiro. Nada mais. Ela desceu de seu SUV prateado e ajeitou a jaqueta. Não estava com o uniforme completo. Apenas a jaqueta camuflada por cima de uma camiseta preta, com as plaquetas de identificação escondidas sob o colarinho. As botas estavam cobertas de poeira, o olhar exausto. Mas naquela noite, pela primeira vez em semanas, ela não se sentia ameaçada. A porta rangia ao ser aberta. Ninguém a notou de imediato. O velho jukebox tocava um clássico de Johnny Paycheck. 2 homens mais velhos jogavam dardos ao fundo. 2 mulheres fumavam em silêncio perto da janela. E no balcão, 6 homens, todos brancos, todos na casa dos 50, riam alto com suas canecas de cerveja. Renee escolheu uma mesa no canto, afastada. Manteve a jaqueta, não queria atenção. Só queria um refrigerante e alguns minutos de paz. Fez um gesto discreto ao barman, que assentiu com a cabeça e voltou ao trabalho sem dizer uma palavra. Mas a paz nunca dura muito em lugares assim, não quando você veste algo que incomoda. Um dos homens no balcão franziu a testa. Que diabo é aquilo ali? Disse ele, alto o suficiente para os outros ouvirem. Outro, careca, com uma barba grisalha e um lenço vermelho no pescoço, virou a cabeça. Parece que o Halloween chegou mais cedo. Risos, não sinceros, pesados. Renee não se mexeu. Já ouvira coisas bem piores. Mas isso não significa que não doía. Ei, gata! Gritou um dos homens. Cadê o teu namorado, G.I. Joe? Ou você tá aqui só para desfilar? Ela levou o copo aos lábios. Sem reação. Sem olhar. O silêncio era sua melhor armadura. Tá me ignorando ou é mal educada? Rosnou o careca, levantando-se. Outro se juntou a ele. Ela deve achar que vamos pagar uma bebida só porque tá vestida de soldadinha. Renee pousou o copo com calma. O coração acelerava, mas nada em seu rosto entregava. O exército ensinara bem a não demonstrar fraqueza. Deixa pra lá, Darren, murmurou o barman. Mas Darren não deixou. Aproximou-se seguido de 2 outros, as botas ecoando pelo chão de madeira. O bar ficou em silêncio. Até a música parecia ter cessado. Sabe o que eu não entendo? Disse ele, parando ao lado da mesa. Como alguém como você consegue vestir uma jaqueta dessas? Soldado de verdade não se veste feito palhaço. Renee levantou o olhar finalmente. Eu conquistei essa jaqueta, disse ela calma. 3 missões. Sargento de logística. Não preciso provar nada para você. Ele riu com desprezo. Claro. E eu sou o rei da Inglaterra. Mais risadas, mais pesadas, mais cruéis. Renee sentia a raiva crescendo. Um fogo lento, sufocante, subindo pelas costas. Mas ficou parada, firme. Aposto que nunca viu combate, zombou outro. Deve servir cafezinho no escritório. Ela respirou fundo. Os dedos tremiam debaixo da mesa. Fica calma, Renee. Não dá a eles o que querem.
Mas eles continuavam. Um deles esticou o braço, tentando puxar as plaquetas de identificação sob sua jaqueta. Erro fatal. Ela se levantou num salto. Um movimento. Preciso, rápido. Segurou o pulso dele no ar, torceu e o empurrou contra a mesa. O impacto foi seco. Copos caíram, a mesa balançou. Os clientes ficaram imóveis. Renee não gritou, não atacou, apenas imobilizou o braço com firmeza, sem exagero, mas sem hesitação. Não encosta em mim, disse ela com frieza. Os outros estavam congelados. Não esperavam por isso. Não de uma mulher. Não de uma mulher negra. Não dela. O barman deixou o copo cair. Já chega! Gritou ele, pegando o telefone. O homem sob controle, Darren, gemeu, tentando se soltar. Renee o soltou antes que ele distorcesse os fatos. Cambaleou para trás, segurando o pulso vermelho de vergonha mais do que de dor. Ela me agrediu, gritou ele. Você que tentou tocar nela, retrucou o barman. Ela está fingindo que é militar, gritou o outro. Comprou essa roupa pela internet. Chamem a polícia, berrou Darren. Quero ela presa. Renee continuava de pé, ereta. O rosto sereno, o olhar direto. Sabia o que viria a seguir e sabia que precisava manter o controle. Sirene à distância. Depois, luzes vermelhas e azuis pintando as janelas. 2 policiais entraram. Um homem branco, alto, olhar duro. E uma mulher negra, jovem, expressão firme, postura atenta. Dividiram-se. O homem foi até os caminhoneiros, a mulher até Renee. Recebemos um chamado por agressão, disse ela. Você está envolvida? Renee assentiu. Ele tentou puxar minhas plaquetas. Eu reagi para me defender, só isso. É militar? Sargento Renee Caldwell. Cheguei no país essa semana. A policial a observou por alguns segundos. Nos olhos de Renee havia algo que não se podia disfarçar. Verdade. Tem documento? Renee apontou para a mochila ao lado da mesa. A agente a abriu, tirou uma camisa do uniforme dobrada com insígnias e nome. Abaixo, sua identificação militar. Do outro lado, Darren ainda berrava. Ela está mentindo! Me atacou! Prendam ela! O policial homem olhou para a colega. Ela ergueu o documento e fez que sim com a cabeça. É legítimo, disse, e é sério. Se essa história tocou você, ajude-nos a chegar aos nossos primeiros 1000 inscritos. Clique em inscrever-se, deixe seu like e conte nos comentários o que você sentiu. Sua participação é o que mantém histórias como essa vivas. O bar ainda estava mergulhado num silêncio tenso, mas agora era diferente. Não era mais o tipo de silêncio carregado de ameaça. Era o silêncio de quem acabou de assistir algo que não pode mais ser ignorado. A policial Jordan, jovem, firme, com olhar atento, devolveu a identificação militar a Renee. Pode ficar tranquila agora, disse em tom baixo só para ela. Nós cuidamos do resto. Do outro lado do salão, Darren andava de um lado para o outro, ainda segurando o pulso como se tivesse sido quebrado. Mas não estava. A única coisa realmente ferida era o ego. Ela me atacou! Vocês vão deixar ela sair assim? Gritava ele sem parar. O oficial Miller, o policial branco, alto, se aproximou com calma, sem elevar a voz. Então você estava apenas sentado, tomando sua cerveja em paz, e ela veio até aqui e bateu sua cabeça na mesa sem motivo, é isso? Darren hesitou. Ela surtou. Miller o encarou. Porque o que ouvi aqui é que você se aproximou dela, com agressividade, tentou tocar nela. É isso mesmo? Era só uma brincadeira, retrucou outro caminhoneiro. Ela que entendeu tudo errado. É brincadeira quando você tenta encostar numa mulher sem permissão? Retrucou o barman, seco, sem nem levantar a cabeça. Jordan se virou para o grupo. Já temos 3 testemunhas dizendo que ela só se defendeu. Mais alguém quer tentar mentir?
O grupo ficou em silêncio, pela primeira vez, sem respostas, sem risadinhas, sem zombarias. Ela não podia ter encostado em mim, murmurou Darren, insistente. Ela teve todo o direito de reagir, rebateu Jordan firme. Você ultrapassou os limites. Ela te conteve, com técnica, com controle, e parou assim que não havia mais ameaça. O oficial Miller voltou até Renee. Você quer prestar queixa? Ela olhou para Darren por um momento. Ele ainda exalava raiva, não por ter sido ferido, mas por ter sido exposto, envergonhado, desacreditado. Renee pensou seriamente em dizer sim, mas então respirou fundo e balançou a cabeça. Não, só quero que ele desapareça da minha frente. Miller assentiu. Certo, então aqui está o que vai acontecer. Vocês, disse apontando para Darren e os outros, vão sair do bar agora, sem mais um pio. Se disserem mais uma palavra, vão passar a noite na delegacia. Os caminhoneiros não responderam. Juntaram seus casacos e bonés com mãos trêmulas e olhos baixos. Darren ainda hesitou por um segundo, olhando para Renee como se quisesse dizer algo. Mas não disse. Virou as costas e saiu. Os policiais os acompanharam até a porta. Depois de alguns minutos, o bar começou a respirar novamente. A música voltou, as conversas retomaram em volume baixo, mas o ar ainda parecia mais denso. Como se todos soubessem que haviam testemunhado algo que dizia respeito a todos. Renee voltou para seu lugar. Não tremia, não falava. Apenas sentou-se e observou as próprias mãos. Estavam firmes, ainda sob controle. O barman apareceu com outro copo. Este aqui é por minha conta, disse ele, colocando-o com cuidado na mesa. Renée sorriu, discreta. Obrigada. Você segurou as pontas, melhor do que muita gente conseguiria. Infelizmente, já estou acostumada, respondeu com um tom que misturava cansaço e verdade. Essa era a parte que ninguém via, o quanto essas situações se repetiam. Os olhares desconfiados, os sorrisos sarcásticos, os julgamentos velados. Sempre alguém pedindo prova, sempre alguém achando que ela estava fingindo. Nem as medalhas, nem a farda, nem o silêncio bastavam. Ela já tinha enfrentado o combate com menos estresse emocional do que aquele. Com o passar do tempo, algumas pessoas se aproximaram da mesa. Um senhor grisalho disse apenas: "Obrigado pelo seu serviço", e se afastou. Uma mulher tocou levemente seu ombro e sussurrou: "Você foi incrível." Renee respondeu com um aceno leve. Não era o tipo de pessoa que buscava aplausos. Ela só queria respirar em paz. O bar foi se esvaziando. Renée finalmente se levantou, deixou dinheiro sobre a mesa, mesmo com a bebida por conta da casa, e saiu para o estacionamento. O ar da noite era fresco, o céu limpo. A luz do único poste no canto iluminava sua SUV. Ela estava prestes a abrir a porta do carro quando ouviu uma voz atrás de si. "Ei!" Ela se virou. Era ele. Não Darren, nem o mais velho do grupo. Era o mais novo. O que não tinha dito nada, mas também não tinha feito nada. Renée lembrava do rosto dele. Sempre um passo atrás. Silencioso. Cúmplice pelo silêncio. Ele estava com o capacete na mão. O corpo tenso. Mas o olhar não era de confronto. Era arrependido. Ela permaneceu onde estava, esperando. "Não vim aqui arrumar confusão", disse ele rápido. "Só precisava dizer uma coisa." Ela não respondeu, apenas manteve o olhar fixo nele. "Meu nome é Mitch", continuou. "Eu estava com eles. Não falei nada. Não fiz nada. E isso me tornou parte daquilo." "Então, por que veio agora?" perguntou Renée firme. "Porque vi algo em você. Algo que eu não entendi na hora, mas ficou na minha cabeça desde então. Aquilo que você fez, a forma como ficou firme, sem se exaltar, me fez perceber o quanto a gente erra até no silêncio." Ela cruzou os braços. Escutava, mas não suavizava o semblante.
Eu só queria pedir desculpas, disse Mitch. Você não merecia nada daquilo. E ainda assim, você se manteve firme. Mostrou mais força em silêncio do que qualquer um de nós berrando naquele bar. Renee o analisou por alguns segundos. Não era um pedido perfeito, mas não parecia vazio. Obrigada, disse ela por fim. Não apaga o que aconteceu, mas é um começo. Mitch assentiu, com visível alívio. Se algum dia voltar por aqui, prometo que não vai sentar sozinha de novo. Com isso, ele virou-se e caminhou de volta em direção à estrada. René o observou desaparecer na escuridão. E por um breve instante, sentiu algo que não era raiva, nem medo. Era reconhecimento, uma pequena rachadura naquela muralha de indiferença que o mundo levantava ao redor dela. Ela olhou para o céu, respirou fundo, e pela primeira vez naquela noite, sentiu que havia vencido algo maior do que um confronto. Entrou em seu carro, acendeu os faróis e partiu. 3 dias se passaram desde a noite no bar, mas aquilo ainda não havia saído da cabeça de Renee. Não era medo. Ela já tinha enfrentado situações muito piores em zonas de guerra. O que ficou foi o peso. Um tipo de cansaço que não vinha do corpo, mas da alma, de precisar mais uma vez provar que ela tinha o direito de estar ali. Era tarde de domingo em Montgomery. O sol batia leve no quintal e Renee, de cabelos presos e mangas arregaçadas, trabalhava no velho caminhão do pai. Estava com as mãos sujas de graxa, mergulhada no conforto das ferramentas e do silêncio. O rádio tocava um jazz antigo ao fundo. Consertar aquele motor era o tipo de tarefa que lhe dava paz, até que o som de pneus no cascalho interrompeu a tranquilidade. Ela saiu da garagem devagar, o pano ainda na mão, e viu uma motocicleta se aproximando. O motor foi desligado, o capacete removido. Era ele, não Darren, nem Mitch. Era o outro, o mais novo do grupo, aquele que ficou calado a noite inteira seguindo os outros, sem provocar, mas também sem impedir. O nome dele era Eric, se ela não estivesse enganada. Ele parecia nervoso, segurando o capacete como se fosse uma proteção. Renee cruzou os braços. Não falou nada. Eu não sabia se devia vir, disse ele, a voz baixa. Mas veio, ela respondeu, firme. Sim, ele assentiu, porque precisava. Ela esperou. Aquela noite, eu fiquei quieto e achei que isso me tornava diferente dos outros. Mas não ser pior não significa que eu fui melhor. Eu fui cúmplice, por omissão. René continuou encarando. E por que agora? Perguntou. Eric respirou fundo. Porque você me fez lembrar da minha irmã. Aquilo fez René arquear ligeiramente as sobrancelhas. Ela serviu no Afeganistão, perdeu uma perna numa explosão. Nunca quis falar muito sobre isso, mas eu vi nos olhos dela a mesma coisa que vi nos seus naquela noite. Uma força que não grita, uma coragem que ninguém entende até estar diante dela. René ficou em silêncio. Quando você imobilizou o Darren, eu não vi uma ameaça. Eu vi uma veterana, alguém que sobreviveu a coisas que a gente nunca vai entender. E mesmo assim, você teve mais controle do que qualquer um ali. Ele baixou os olhos. Vim pedir desculpas e agradecer, porque você não me devia nada. E ainda assim, me ensinou muito só por ficar de pé. Ela olhou para o capô aberto do caminhão. Sabe mexer num carburador? Eric ficou surpreso. Ah, só o básico. Aprendi no ensino médio. Então já é hora de praticar, disse ela, voltando para a garagem sem olhar para trás. Ele hesitou, mas a seguiu. Durante quase 1 hora, trabalharam lado a lado. Nenhum discurso longo, nenhuma lágrima, apenas ferramentas, peças antigas e uma calma que se construiu no silêncio. Ela estendeu uma chave.
ele pegou sem dizer nada. Você viu o Darren de novo? Perguntou René, sem tirar os olhos do motor. Não, e sinceramente, nem quero. Boa escolha. O silêncio voltou, e dessa vez era confortável. Pensei que você fosse chamar a polícia naquela noite, ele comentou. Pensei também, ela respondeu, mas o Darren queria isso, queria a atenção, queria virar a vítima. Eu não ia dar palco para ele. Eric assentiu. Mas você derrubou ele sem levantar a voz. Eu não fiz por ele, disse ela. Fiz por mim, porque se eu deixasse ele tocar nas minhas plaquetas, eu estaria deixando ele apagar tudo o que eu vivi. E isso eu não permito. Eric não respondeu, mas não precisava. O silêncio dizia tudo. Quando terminaram, o céu já estava tingido de laranja. O motor ronronava bem. Eric recolocou o capacete, caminhou até a moto e parou. Obrigado por não me enfiar na mesa também, brincou meio envergonhado. Você chegou perto, disse René com um leve sorriso. Ele riu, e ela pela primeira vez em dias também. Eric deu partida e partiu, deixando para trás o som do motor e algo mais, um gesto, uma escolha. René o observou sumir pela rua. Depois voltou para dentro, desligou o rádio e encostou-se na parede da garagem, o pano sujo de graxa ainda na mão. Pensou em tudo o que já tinha carregado. Armas, dor, luto, silêncio. Pensou nas guerras invisíveis que lutava todos os dias, bem longe do campo de batalha. Levou a mão ao pescoço, sentindo o frio do metal das plaquetas sob a camisa. Dessa vez, não teve vontade de escondê-las. Porque algumas batalhas não fazem barulho. Algumas não saem no jornal, mas são as mais importantes. Ficar de pé, não ceder. Continuar sendo quem você é, mesmo quando querem te apagar. Isso sim é vencer. Se essa história tocou você, nos ajude a alcançar a meta de 1000 inscritos. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e deixe seu comentário. Sua força ajuda a manter vivas histórias como a de René.